Fluxo. Bom, o fluxo, assim, esse daqui... A gente vai falar de modo geral? De modo geral, de modo geral. Rapidinho, assim, uns 2, 3 minutinhos de cada time. Entendeu? Só pra gente poder lembrar aqui algumas coisas. Né? Esse daqui foi de uma das rodadas, acho que foi da rodada 8 ou 9, se eu não me engano. Da 9. Da 9, né? Uhum. Então, assim, a gente não pegou aqui, era a imagem que a gente tinha. Esteve o Júlio, né, que foi um grande goleiro do time do Fluxo, né? Uhum. Um cara que me surpreendeu, que eu não conhecia, foi o Murilo, né, cara? Eu acho um back bem legal. Mas quem é que tivemos de destaque aí? Melequinha. O Vini foi o capitão do time, né? Então, assim, não foi um wildcard, foi o Vini que foi o capitão. Né? O Gabriel Souza também. Luiz Bolt não volta pro X1. Não volta. Jogador vai do Fluxo. Continuar no Fluxo. Jogador do Fluxo. Bela informação aí. Bolt vai continuar no Fluxo nesse ano ainda, né? E não volta para o X1. Tivemos Chaveirinho e Elber, né, fazendo um complemento ali, que inclusive o Elber veio durante a competição, não foi isso? Não, o Elber ele iniciou, tá. Que veio... O Marcos Vinícius, né, que foi durante, né? O VB também, o VB já tinha sido um jogador que já tinha, né, tido outras oportunidades. Então, assim, né, talvez tenha trago... machucou. Mas trouxe essa experiência, né, também das outras modalidades. Mas o Melequinho, acho que foi um grande destaque para o time do Fluxo, né? Foi muito bem, né, durante a competição, fez uma competição muito regular, né? E o Bolt no X1 é um cara fenomenal, né? Foi um dos destaques no X1. Sim. Craque de bola. Vamos pro próximo aí. Volta lá no Fluxo também, dá um adendo tambémzinho ali pro Thiago, o goleiro Thiago, que também sempre que entrou foi muito bem, tá ligado? Personalidade. E é isso. Pra próxima aí, próximo time, G3X. Time que dispensa comentários, né? Mas a gente teve aí, principalmente aí, durante a competição, Rufino e Tom, né? Em mais vezes, né? Tivemos alguns outros wildcards também, mas eu acho que esses 3 aí foram os principais com a saída do Andreas, né? Cara. Inclusive, podemos ter Tom no Mundial. Podemos ter Tom no Mundial? Tom. Hey. E aí, em qual país? Podemos cravar o país? Não. Não podemos cravar? Que isso, aí? Tem que soltar as informações, cara. Qual país? Na França. Qual país na França? Qual país do time que ele vai? Não vai soltar, não? Então tá bom. Igor Rezende foi eleito o melhor goleiro da competição. O que você achou sobre essa... Mano, ele foi o líder de defesas, né? Henri Freitas, eu daria fora. Escolheria. Eu escolheria outra pessoa, mas não ficou muito distante, não. Que a gente viu que a gente... a gente teve destaques grandes. A gente falava que ele estava né? num top 5, Sim. no top 3. Uhum. Então, assim, não tá muito distante. Não foi uma surpresa por uma questão de escolha, mas também poderiam ter sido escolhidos outros, no caso, né? Sim. Por exemplo, a gente teve o Ivo, que foi o melhor durante a competição em si. Sim. Teve o Michael, que foi muito bem. Sim. E o próprio Vitão também, da Fúria, que pegou demais. JP, né? Então, assim, dos pouco impedidos. se fala no Vitão como melhor goleiro, porque o time da Fúria não dava oportunidade. Se destaca muito, né? Não dava oportunidade de chegar no Vitão. Uhum. Mas, pô, irmão, a defesa do Vitão na final bizarro. é algo de maluco, irmão. Bizarro. Que defesa. O cara fez uma defesa na gaveta absurda. E te falar foi um negócio, muito coeso e pegou 4 shootouts. Irmão, o Vitão joga muito. Se entrega o MVP da final pro Vitão, a gente já tá quieto aqui. O quê? Não tem como, irmão. O Vitão pegou muito. Foi um destaque absurdo da Fúria. Então, assim, merecia totalmente também, com certeza. Posso contar uma história aqui, pessoal? Claro, porque pode. Cara, eu fui pra São Paulo na rodada dupla. E aí, tipo, eu tava sozinho, né? Lá em São Paulo, etc. Cara, eu só queria mandar um abraço aqui pro Wembley, cara. O Wembley me chamou pra, tipo, almoçar na casa dele, tá ligado? Então, assim, é uma parada que... É um cara fenomenal. Fenomenal, mano. E eu acredito que a gratidão é a memória do coração. Então, assim, eu só mandar um abraço porque eu achei uma atitude... Sabe, ele não é obrigado a me chamar de nada. Ele ficou, mano, você tá sozinho aí e tal. Pô, vem almoçar aqui em casa, a gente bota a resenha em dia e tal. Isso é verdade, então, assim, ele fez comigo também. É um cara que merece todo o reconhecimento e respeito, não só pelo futebol, mas pela pessoa que é. Cara, mas realmente o time da G3X é um time muito bom, né? A gente já tinha falado sobre o VT, sobre o Nicolas, o Lucas, né? Que sempre estão jogando. O Keno também, que dispensa comentários. Com certeza
Pode ser um wild card para um split 2 aí, nada me surpreenderia nisso. Não, acho que não entendeu? pode, mano, em relação ao contrato. Acho que Dele, no caso? Ele é draftado. Eu acho que tem que ter 1 ano de draft. Tem que ter 1 ano, verdade. Então, assim, mas se fosse, vamos colocar se fosse, né? Uma questão hipotética. Não, ou qualidade, ele tem qualidade. No próximo ano, por exemplo, então, já que tem questão contratual, ele poderia ser um wild card facilmente. Rufino, meu amigo, meu parceiro, meu brother, tá ligado? Que dispensa comentários. Tom e Kelvin. Uma curiosidade do Kelvin, que ele mesmo postou, que o Kelvin jogou 5 jogos na Kings League Brasil, mas ele jogou 2 jogos com minutagem muito baixa e 3 jogos com uma minutagem considerável. E ele fez 15 gols, irmão. É algo surreal, irmão. Pouca coisa, pô. É algo surreal, irmão. Eu acho, é opinião minha, que se ele jogasse contigo na Macedônia... Ele poderia ser o top 2 da Macedônia. Ele poderia. Eu acho que num top 3 ele chegava. É verdade. Mas gol que ele não faria. Ele tá chegando... Eu acho que ele tá chegando perto, mano. Eu acho que ele tá chegando perto. Kelvin, eu acho que você tá chegando perto do meu orgulho. 1847, né? Foi atualizado semana passada o meu. Isso porque eu não tô nem jogando, porque eu não tô nem dando... Eu tô dando oportunidade para você chegar. Porque se eu não der oportunidade para você chegar, se eu jogar todos os futebol que me chamam para jogar, esquece, tá? Esquece. Tô só avisando. Irmão, avisando. Você tem a oportunidade agora de chegar perto dos 1847 gols do pai da batida. Só para avisar. Bom, cara, o Bruno Agnello também, cara, eu achei bem legal. Ele é um jogador bom, tá ligado? Um draftado que rendeu bastante, assim, entrava bem e tal. Eu gostei do VT entendeu? Sampaio, então, mano. eu falei, né? O VT, né, foi muito bem. O VT, assim, ele faz a composição defensiva ali do time da G3X muito bem, né, mano? Então, assim, é um jogador forte, é um jogador, né, que tem uma impulsão legal. Então, é isso. Próximo time. Dendele que começou, né? Como a gente falou, um pouquinho irregular, mas no final a gente viu que, foi absurdo, né? Então, assim, foi muito bem. A gente teve 2 goleiros que, na minha visão, mano, estão caminhando aí para ser provavelmente aí uma das principais escolhas de goleiro da competição, hein? Mano. Que a gente já falou do JP e do Vitão, mas, irmão, Thales e Maicon fazem essa dupla muito bem também, irmão. É absurdo, hein? Sim. Os dois pegam muito. Tanto que o Thales começou como seria, né, o titular, depois o Maicon assumiu essa responsabilidade, mas o Thales tem a sua parcela de importância em todos os jogos absurda, irmão. Sim, ele é muito bom no shootout e nos pênaltis também, né? Sim, com certeza, cara. E aí, uns com muitos, e outros com poucos, sabe? Ou com uma deficiência, né, nessa situação. A gente teve o Flávio, né, que é o coach. Tivemos de wildcard, a gente teve Canhoto, Kaká, Lucas Hector e o Lincoln. Na final, né? O Kaká não foi. Não, o coach. Nem entrou no final. Eu acho que não entrou. Assim, não dava também. Não dava. Era difícil, né, mano? É um jogo que alguns draftados vão ter um pouco mais de dificuldade. E é normal, galera. Isso é normal, tá? Isso é normal. Na Fúria também. Teve, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 que não entraram. 2. 2, né? Que não entraram. Cara, Gui Silva também. Gui Silva, muito bom jogador. A gente tinha falado pouco, né? Sendo bem sincero. Sim. Irmão, jogador de marcação, jogador de início do jogo, né? No geral, a bola começa no pé dele. Sim. E aí ele vai distribuindo o jogo principalmente para o Canhoto e para o Lincoln, né? Então, assim, mas Lucas Hector e Kaká individualmente, né, dispensam comentários, jogadores excelentes. Gabriel, Romarinho também, muito bons jogadores. Irmão, se a gente for analisar pro Dendele agora, pro que a gente conhece e viu desses jogadores aí, é um dos principais times. Irmão, Gabriel, Gui Silva, Romarinho, Tuco, Matias também jogou, teve bastantes oportunidades. O Assunção teve bastantes oportunidades. O Breno também. O Coit, eu acho que desse time, o Coit foi o que teve menos oportunidades. Não dá também. Só que aí, o que acontece? Se a gente for parar pra analisar, a gente tá falando de um que teve menos oportunidades. De um time com 13. Tá então, assim, mano, a gente tá falando de um time muito bom, muito coeso, Até o Thales veio pro shootout. Verdade. E outra coisa, o Gabriel foi draftado depois? Foi substituição? Eu não lembro agora. Se foi substituição, foi uma excelente substituição. Inclusive, na final, quem fez o único gol da partida, do shootout? Foi o Gabriel, driblando o Vitão e fazendo o gol dele. Sim. Então, assim, muito importante pro time o Gabriel. Então, assim, cara, fora o treinador preto, né, que mandou muito bem na competição. Vamos pro próximo.
Capim FC. Capim nós tivemos o Josildo Barata como wildcard, Igor Canindé e Neto Show foram os 3 principais que fecharam ali, né? Tivemos alguns outros também, mas os 3 fecharam. Eu não lembro agora, eu não cheguei a ver atuações do André, eu acho que ele não entrou, né? Não, o André eu não lembro. Eu acho que ele entrou quando o Capim veio com 3 wildcard. Acho que ele entrou assim na primeira ou segunda rodada, um negócio assim. Beleza, então. Então tivemos ali, a gente teve aí dos draftados, Maicon muito bem, GB e Brinquinho acho que foram os destaques, né? Eles 3. Sim. Dos draftados, acho que seriam os 3, agora né? no final que tava jogando o João Nardi. O João Nardi jogou muito bem também. O Henry Japa também teve oportunidade, o Kleber também teve oportunidade, o Vitor também, mas eu acho que a gente teve aí, o Vitor eu não lembro do Vitor jogando. Também não. Não lembro do Vitor e o Vitor Florio também eu não... Eu acho que os 3 Vitor, né? Os 3 Vitor eu acho que tiveram menos oportunidades, né? O Vitor já teve outras oportunidades, né? Já teve no Fúria, no passado e tal, mas nesse ano, né? Eles não conseguiram talvez se como é que a gente fala? Ter grandes oportunidades, né? Vamos pro próximo aí. Desimpedidos GOT. A gente já tinha falado da dupla de goleiros, né? Que é considerada a melhor, não só pela gente, mas por todos, né? Pelo trabalho em conjunto que eles fazem, né? O JP e o Vitão. Mas é um time também, mano, muito coeso, que muitos jogadores draftados jogam e tem muita importância. Vai dar um trabalho em Paris, hein? Vai dar um trabalho absurdo em Paris. Ó, pô, mano, é surreal, olha aqui. Marcelinho, Thor, Guilherme, Gustavinho, Luizinho, Cadu. Mano, é um time, pô. É um time dos draftados. O Desimpedidos tem um time só de draftado e bom, pô. Tem. E um time bom, né? Então, isso que eu tô falando, um time draftado bom, tá ligado? Fernando também teve oportunidade. Fernando teve, Donadi, eu acho, né? Lucas Donadi também jogou, tá ligado? Também teve oportunidade. Então, assim, cara... Talvez seja o time que mais utilizou os draftados. Pode crer, eu acho que isso... E que foram bem, que corresponderam. Tipo, não é uma parada que a gente fala assim, não, esse jogador aqui, pô, foi... Não entrou. Não, eu acho que o Fumaça deu oportunidade para todo mundo. E draftou muito bem, né? Pelo visto. Então, foi muito bem. E os wildcards, né, que fecharam aí o Desimpedidos foi o Batman, o Bolt e o Luizinho, né? Acho que eles fecharam o último jogo, né? O Bolt, capitão do time, né? Principal ali um dos principais ali, um dos coadjuvantes principais. Coadjuvantes. Mas um grande jogador, né? É um cara que aparece pouco na mídia, que fala pouco. Cara, tô feliz de ver esse time aqui. Cara, muito bom time, mano. Muito bom time, de verdade. O Batman, muito bom no X1, um dos principais jogadores do X1. Sim. E eles trouxeram o Luizinho, né? Como também essa complementação que também se destaca muito no X1. Uhum. Cara, muito bom time esse time dos Desimpedidos, hein? Vai dar trabalho pra caramba na França. Pro próximo agora... Loud Sport Clube. Vem pra Loud. Vem pra Loud. A Loud eu acho que foi o time... Acho não, né? Foi o time que mais teve dificuldades com questão de substituições por lesão, né? Sim. Então foi um time que teve muita dificuldade. Mas eu acho que também os draftados não... nem a maioria, né, no caso, não foram o que a galera esperava, né? O que a galera esperava. Então, assim, não vou citar muitos nomes assim, mas a gente teve... O destaque, eu acho que foi o Luquinhas, né, mano? Dos draftados, né? O Luquinhas e o Rock. Acho que foram os dois ali que se destacaram um pouco mais. Mas, assim, a Loud passou por muitos problemas, né? Enfim, no final acabou fechando com Drop, Exaú e Caroço. Que são bons wildcards, né? Com certeza podem ter a oportunidade de jogar tanto na Loud quanto em outros times também. Acho que o Exaú, cara, é absurdo, irmão. O que o Exaú joga, o que o Exaú agarra. Se ele tivesse outro time, com certeza ele teria tido um destaque ainda mais. Se ele tivesse o split todo na Loud, seria diferente, talvez. Também concordo, também acredito nisso. Bom, Vitor Coringa fechou como craque, último wildcard. Craque. Né? Presidente e wildcard e foi muito bem, mano. Jogou bem, pô. Elogiado pelo Neymar. Elogiado pelo Neymar, mas também o Neymar sacaneou ele. Foi a caneta do Betão. Aí, Betão, pô, a gente elogiou aqui, tu não precisava ter feito isso com o Coringa. Betão. Nada a ver, irmão. Viajou, mano. Pô, mas tranquilo, faz parte. Coringa foi muito bem também. Mas é isso, vamos pro próximo.
Fúria também dispensa comentários. Nós tivemos os 3 wildcards da Fúria. Aqui o Vitão ainda estava com a lesão na cabeça, né? Que ele teve no jogo contra os Desimpedidos. Foi no ombro, não? Não, foi na cervical, na cervical. E aí ele não tá aqui nesse coisa, mas né, é o principal goleiro da Fúria. Depois veio o Ayosa, que também, quando foi acionado, foi muito bem. Então, assim, uma dupla de goleiros muito boa. Cara, tivemos ali o Caio Catroca, o Andrei e o Pastucci. Acho que foram, talvez, os menos usados, talvez. Acho que foram os 3 menos usados, né? Sim. Porque o Donato e o Monagatti entraram bastante, faziam aquele revezamento de pivôs, né? O Rian Lima sempre fazendo o descanso do Lelete, não é isso? Ou do Lipão, né? Ele fazia essa... Isso é bem legal, né, mano? Porque ele é um jogador versátil e de personalidade, irmão. Ele é do futsal, pô. Porque assim, se você for parar pra analisar... Irmão, substituir o Lelete ou o Lipão, irmão? Deve ser pouca coisa. Irmão, porque ele só vai entrar se os caras estiverem cansados. Sim. Aí substituía, por exemplo, na final aconteceu isso. O Lelete ele sentia um pouquinho, correu um pouco errado, eu acho, não estava né, no dia prime do Lelete. Aí ele pediu para sair. Aí o Rian entrou em um dos momentos do jogo. E aí tu imagina, caraca, eu substituí o Lelete né, naquele momento ali e tal. Pô, sinistro, tá ligado? Oportunidade do caramba. Sim. E eu acho que os 2 draftados principais foram o Dedo e o Pellegrini, né? Eu acho que fizeram essa composição, essa consistência defensiva muito bem, né? Pro time da Fúria, né? A gente tinha falado né, da questão do... Como é que a gente fala? Da ingratidão da posição do pivô, né? Mas eu gosto do Donato e do Monagatti quando eles entram. Eu acho que eles conseguem segurar o que eles conseguem fazer, né? Fazer a função deles bem. Eu acho que isso ajuda a Fúria, né? A poder liberar o Lipão e o Lelete, né? A fazer a função deles, que é o mano a mano, né? Jogo. É justamente esse jogo, é ter espaço para trabalhar nas alas e para fazer jogo de sobreposição que eles fazem. Perfeito. E os 3 wildcards? Não, acho que não tem futuro. Pouca coisa. Acho que não dá, não. Lelete, MVP e artilheiro. Lipão, melhor do mundo e, com todo respeito, na final, esquece, deu Lipão. Então, assim, foi Lipão com 3 gols e decisivo completamente. No shootout fez o gol. E tem um vídeo muito legal que acho que foi o Akari que posta, se eu não me engano. Hoje, né? Foi o Akari, né? Que o Akari postou ontem, né? Que... Ele falando com o Vitão. Que ele fala que o Vitão vai pegar... E o Vitão vai lá e pega e eles são campeões. Cara, muito legal. E o Jefinho, que é o cara que inicia, no geral, as jogadas. É o cara que tem... A gente, né, nos bastidores conhece ele como mago. Pra mim, com todo respeito, pra mim, é o jogador mais completo dessa Kings League, desse primeiro split da Kings League. Defende, né, marca, faz a parte da marcação, arma jogo, chega como elemento surpresa... Volta para marcar, porque ele tem essa recomposição muito boa também. E, mano, não sai do jogo, pô. Não sai. Ele joga os 40. E é o seguinte, se você falar para ele, Jefinho, fica do lado desse copo aqui o jogo inteiro. Ele abre mão de tudo e fica do lado desse para fazer o que o Dudu pede. Então, assim, para mim, na minha opinião, o Jefinho é o jogador mais completo dessa Kings League. E não discordo, não vou me opor a isso não, porque o Jefinho realmente é um jogador muito completo, sempre foi. E é um cara que ajuda muito o time da Fúria, a gente falou, a parte de organização e parte tática do time, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, fechamos a Fúria, vamos pro próximo. Funkball Futebol Clube. Aí o Funkball realmente teve poucos draftados, né, se destacando, né? Então, assim, nós tivemos ali o Douglinhas, o Joe e o Pepinho, né? Acho que esses foram os 3 draftados ali principais, né? Sim. Os outros eu confesso que eu não vi um destaque tão grande. Nem o Reinaldo ao contrário? Não, no nome sim. No nome, assim, não diminuindo, claro, os jogadores, eu tô falando de destaque. A gente não tá falando de... não confunda as nossas palavras não, rapaziada. Pelo amor de Deus. Né? Ninguém tá falando assim, o cara é ruim, ninguém tá falando isso não. A gente tá falando destaque. Destaque é quem, né, tem aquela pontinha a mais. Gui Patrick, cara, que agarrou muito, irmão. Sim. Excelente goleiro, hein? O Betão... Esse aqui que nunca vai vestir a camisa da Loud. Nunca. Irmão... Você ter dado a caneta no Coringa, Betão, aí tu complica a situação. Da Loud, tu nunca vai vestir a camisa.
Mas quem sabe a gente não vê um funkball. Tu acha que o funkball vai tentar fazer as trocas, bastante troca? Vai. É porque eu não posso falar. Mas vai mudar bastante o time do funkball. Então, beleza. Vai. Então, assim, Luizinho, né? Luizinho chegou ali e também fez uma composição legal. Mas é aquele negócio, né? O time não teve um padrão desde o início da competição, mudou bastante, né? Eu acho que isso prejudicou. Produção, tem mais um aí, produção? Dá uma mudadinha aí no time aí, produção. Vamos lá. Nivelados FC. Nivelados, a gente teve aí, fechou com o Luan Mestre, o William e... Foi o Lucas Nascimento na última partida deles? Não, foi o William... Léo Gol, Luan Mestre e William Jesus. Não, na semifinal foi o Léo Gol. Léo Gol, né? Então, isso que eu tô falando. Quartas. Nas quartas, isso. Na última partida deles, né? Fechou com o Léo Gol. Mas é um bom time também, cara. A gente teve o Ivo, né? Que também poderia ter sido considerado o melhor goleiro da competição. O Renan Crespo, eu não vi ele jogando. Eu acho que ele não entrou, né? Também, né? Não tinha como mudar. Era só numa situação bizarra do Ivo, mas... tivemos o Caio, né? O Caio Japa, que jogou bastante também. O Bruninho foi um grande destaque do time do Nivelados. Sim. O Arantes também. O Clisma foi bem também. O Bruno Mendes também foi bem. Então, assim, a gente já tem uma base legal ali de draftados. É um time que super usou, talvez com a exceção do Renan, super usou os draftados. Eu não vi muito do Renan nem do Vinícius Miranda. Eu vi pouco também, mas o Nicolas e o Gustavo Simon também entraram. Quando entraram também foram bem, assim, né? Fizeram uma composição ali do que precisava do jogo, né? Taticamente, tecnicamente, então foram bem também. Então acho que é um time coeso, né? Próximo aí. E só deixando também, né, um adendo, né? A gente cravou o William, Luan Mestre e falamos que eles iam muito bem. E a gente já sabe que, com certeza, eles vão estar no segundo split, né? Dá para cravar, né? Dá. Será que no Nivelados? Não sabemos. Mas dá para cravar que os homens vão estar porque merecem, por questão técnica e tática, né? Real Elite. Agora tu vai começar falando do Real Elite aí, porque o que a gente falou do Real Elite aqui nesse programa foi bizarro, irmão. Foi bizarro. Cara, a gente falou muito do Real Elite. Tentamos... A gente tentou de qualquer jeito, né? Ajudar os caras. A gente tentou ajudar os caras, pô. Teve a substituição no final ali do João Sandi, né? Sandi, não sei. Aí teve o Juninho, o El e o Davi como wildcard, que pra mim dispensa comentários dos três. Muito bons jogadores. Assim, eu acho, mano, eu vou ter que falar. Eu acho que os draftados não ajudaram muito, mano. Era esperado. A expectativa era alta, né? Porque a gente teve ali Porque Marlon... não são maus jogadores. Não, pô. Tipo, o Bueno é craque, mano. Muito brabo. O Bueno joga muito. Fenato, muito bom jogador. Dudu, bom jogador. Marlon Ribas, um dos principais pivôs aí do futebol 7 nacional. Gustavo Rocha também, né? Tipo, é um goleiro que já tinha experiência no campo. Então, assim, talvez o Luquete poderia ter um pouquinho mais de dificuldade, porque, né, é uma questão de treinamento e tal, que é normal. O Profeta eu não conhecia, né? Não posso opinar 100%. Eu não conhecia o Profeta. Ancelotti, que é brabo no futsal também. O Ancelotti, bom goleiro. Ele veio pro shootout, lembra? E pro shootout ele era muito bom. Eu acho que o Ancelotti poderia ter sido usado em alguns momentos a mais no shootout. Com certeza. Nesse time. Eu acho que poderia ter tido uma questão... Era o certo a ser feito. Eu acho que realmente poderia ter sido usado. Então, assim, a gente teve também uma passagenzinha do Vassoura, né, no Real Elite. A gente teve uma situação... Mas quem que passou pelo Real Elite como wildcard? Só o Vassoura, né? Tivemos uma probabilidade do Luan Teles, mas acabou não fechando, né? Então, assim, é um bom time, tá ligado? Eu acho que podem ter mudanças aí, né? Terão mudanças de diretoria, né? Internas. Eu acho que de time podem ter mudanças também. Mas o João Santos também, eu acho que ele vai ter mais minutagem no Split 2, que ele entrou no finalzinho, né? Acho que faltava 2 partidas, se eu não me engano. Sim. Eu acho que ele vai ter... Eu acho que ele vai ter uma minutagem maior.